Fala galera, estamos começando mais um MLA Cast, agora a segunda temporada. Vocês já conhecem o formato, programa que passa tanto na TV São Caetano quanto no YouTube, Spotify, streaming. E aqui a gente tem um papo diferente, que é sempre contando a história de pessoas que passaram por inúmeras tribulações, desafios e conseguiram transmutar isso em sucesso e até hoje se desenvolvem. Então é sempre uma história inspiradora para você que está aqui poder aprender, poder compartilhar desses momentos, se emocionar e também ter uma oportunidade de desfrutar de conhecimento. Hoje estamos com o Hugo, diretor comercial aí Brasil da Santil, e sem mais delongas vamos aqui deixar o nosso convidado se apresentar. Hugo, em primeiro lugar, seja bem-vindo, é um prazer ter você aqui. E contar a história é sempre um desafio para uns, um prazer para outros. Então se apresente para nós e que seja um dia maravilhoso aí para a gente poder contar a sua história. Legal. Olá galera, tudo bem? Bom dia. É isso daí. Quero que a gente consiga fazer aí um podcast, um bate-papo de gratidão. Então vou tentar o máximo aí contar a minha história de vida, minha história profissional, minha história familiar, que a gente conseguir aí extrair do coração e da mente. Vamos tentar ir para cima aí para poder estar trazendo aí um testemunho de vida, um exemplo de vida, mostrar como não errar desse jeito. E é isso daí. Então, como é uma gravação, um podcast que eu quero tentar tratar de gratidão, quero te agradecer, Luigi, pela oportunidade, por poder gerar essa oportunidade para pessoas que trabalham quanto outras que já estão aí nas redes sociais, explodido, né, no mercado, mas que são anônimas ainda aí para muitos, mas que já fazem bastante diferença no mercado. É isso aí. Que já trabalha há muitos anos, né? Que já está com a família constituída há muitos anos. Então, cara, parabéns. Parabéns obrigado por poder gerar essa oportunidade. E para mim é uma felicidade muito grande. E é isso, gratidão. Vamos lá. Vamos nessa. Legal, obrigado pelas palavras, Hugo. A ideia da gente sempre foi isso. Existem inúmeros empresários, pessoas que são de carreira executiva e que têm exatamente o que você falou, uma carreira construída, muito conhecimento para passar e o dia a dia e muitas vezes as funções que acabam tendo sendo empreendedor, sendo um empresário, sendo um executivo, não conseguindo contar essa história. E a gente aqui tem um propósito de trazer sempre, se você pegar a logomarca da gente que aparece aí sempre, você vai ver que tem lá empatia, conexão e propósito. Para nós essa é a base da definição de construção de relacionamento a longo prazo. Então eu só consigo fazer isso se eu for de verdade, porque esse assunto tá tão hoje batido, né? Você fala empatia, conexão e propósito, você fala assim, mais um charlatão que tá vindo aí, né? Então assim, ou você faz isso de verdade, ou você acaba sendo mais um no mercado. E a ideia da gente é poder não só contar a sua história, mas também te proporcionar um momento onde você consiga revisitar cada uma dessas partes do Hugo que existiram, para sair daqui com ainda mais motivação, sair daqui com ainda mais vontade de fazer a diferença e o nosso público poder conhecer também um pouco mais de você. E aproveitando esse ensejo, eu quero te deixar super à vontade para você não só contar as histórias profissionais, mas sempre a gente começa falando o seguinte: quem é o Hugo? De onde ele veio? Por que o Hugo hoje ele é um diretor comercial que cuida de uma empresa super renomada, enfim, que já está bem disseminada e bem posicionada no mercado. Você teve uma história para poder chegar onde você está. Então eu queria que você contasse um pouquinho para nós quem é o Hugo. Legal. Então vamos lá. Mais uma vez, agradeço. Quero poder ter a oportunidade aqui de agradecer a Deus, em primeiro lugar. Agradecer aos meus pais, agradecer a minha família, a minha esposa e meus filhos. E o Hugo, um ser humano comum como todos os outros, da grande porcentagem que existe aí, falando de Brasil, menino periférico, menino que cresceu junto com esse calor, né, da periferia, que tem que aprender ali na marra, né, a gente
nós conversamos sobre algumas coisas aí nos bastidores e eu acho que é importante pontuar, né? Nem sempre a sociedade, nem sempre você é inserido numa sociedade de paz, nem sempre você é inserido num lugar que você vai ter facilidade de você fazer a escolha. Eu posso só estudar, eu moro numa boa casa já de nascença. Não que faltou alguma coisa para mim, porque eu seria injusto contra o meu pai e a minha mãe, mas dentro de uma vida periférica que todos que assistirem, meus amigos, pessoas que eu tenho certeza que vai participar comigo, que já me mandaram mensagem, que é o que enche meu coração de, pô, que orgulho. Todo mundo na expectativa, né? Então, eu acho que o resultado eu já alcancei quando eu recebo por parte de um amigo, por parte de uma pessoa que viu uma parte da construção da minha vida, ele falando pra mim, que orgulho. Então já é uma resposta. Então o Hugo é isso daí, é um cara simples, que sonha muito alto, que é o que eu sempre pedi pra Deus desde quando eu entendi o que realmente era Deus. Me dá sabedoria e humildade. Show. Sabedoria para me levar em lugares que poucos seres humanos vêm a estar. Sim. E humildade para nunca deixar eu esquecer de onde eu saí. Então, legal. Meus pés, ele sempre vai estar, porque é o que vai me voltar, vai me remeter à lembrança, vai trazer o que você falou, né, essa construção, para que eu possa viver um novo passo, um novo lugar, uma nova vida, mas sem perder a simplicidade, sem perder o equilíbrio de que eu posso estar num lugar simples e eu vivo intensamente naquele lugar. E eu posso estar num lugar como eu já estive, né? Poxa, que eu sei que poucos conseguirão viver o que eu vivi, mas também com simplicidade. Então eu acho que esse é o caminho e foi isso que eu aprendi. Quando eu falei que nós saímos para a rua e aí na rua você tem que aprender a bater para se defender, porque senão todos os dias você vai apanhar. Então são coisas simples, como um potinho de bolinha de gude que você tem, você vai sair para a rua, outros ali não tem. Então, se você não aprender a se defender, eles vão te tomar esse potinho. Nossa, é assim que funciona. Né? Hoje a gente comenta muito que a vida ela acaba ficando um pouco chata. De todas as coisas que você tem que se policiar, que você tem que tomar cuidado para não falar. Então parece que nós estamos entrando dentro de um lugar que você não vai poder nem respirar. Então eu não sou desse lugar, eu sou realmente dessa selva aí que o mais forte sobrevive. E é isso que eu quero contar para vocês hoje. O Hugo é isso. Quem tá me assistindo, quem vai assistir, quem tá vivendo esse dia comigo, mesmo ainda não vendo, vai poder confirmar lá. É realidade. Legal. Vai confirmar no seu podcast, vai confirmar no meu, vai confirmar dentro das histórias que vão ser contadas nesses dias para frente aí. Show de bola. Uma coisa que sempre chama atenção quando a pessoa faz esse tipo de abertura é dar alguns caminhos dessas origens, né? Você falou de uma questão de vir de uma zona periférica, aí a gente sempre ouve dizer de um mundo de falta de oportunidades. Claro que cada um tem uma percepção sobre isso, né? Você fez com que as oportunidades elas se tornassem possíveis de alguma forma e com certeza você teve pessoas que durante esse caminho também te deram indícios de que aquilo não precisava ser a tua realidade e não tem nenhum demérito estar naquela realidade, mas as pessoas sempre querem algo mais, sempre querem transmutar uma situação que atualmente não é a ideal para elas ou que elas gostariam de estar numa questão diferente. Mas primeiro ela precisa aceitar que ela está naquele caminho, que ela tem que percorrer algo para se tornar com alguns resultados a mais, ou um profissional melhor, um homem melhor, enfim, um pai melhor. No teu caso, que veio dessa zona periférica e conseguiu chegar onde você está hoje, quais foram as principais pessoas que te ajudaram de alguma forma a enxergar esse mundo novo? De você mesmo, você já tinha um ímpeto seu pessoal? Conta um pouquinho pra gente desses detalhes. Legal, isso é muito importante. Quero deixar para vocês que de tudo guardem o coração, porque todas as pessoas foram importantes. As que me fizeram bem, as que me tentaram fazer mal. Eu não tenho inimigo, eu não guardo nada dentro do meu coração. Então eu peço, de tudo guardem o coração. Porque você pode ter dinheiro, você pode ter bens, você pode ter diplomas, você pode ter tudo. Mas se você não guardar o teu coração,
vai chegar um tempo que você não vai ter nada. Então, eu dedico esse dia para todos. Todos foram importantes. Eu acho que até os que me trouxeram mais dificuldades de vivência, que de repente não me entenderam, não conseguiram olhar o coração, não conseguiram ver o que tem por detrás de uma casca ou qualquer coisa assim, me fizeram crescer muito mais do que aqueles que me deram um abraço, que passaram a mão na minha cabeça. Então eu sou grato, sou grato. No início eu fiz uns agradecimentos e quero também, aproveitando que você falou de quem já passou pela tua vida ou a geografia que você já passou, que trouxe, né, algo bom, crescimento, processo, que te trouxe desafios. E a Santil, que está aparecendo aqui, hoje ela é uma geografia, é uma empresa que faz parte dessa mudança de vida, legal, faz parte desse aprendizado, me gerou a oportunidade. E pessoal, o que precisa deixar muito claro aqui hoje, que não me pediram nada. Nunca me forçaram a nada. Porque também eu não vou fazer o que tentarem forçar eu fazer. Eu tenho essa postura, essa opinião. Então tudo que eu faço porque eu quero. Claro, tem regras, né? Tem processos, tem coisas que quando você não está dentro da sua decisão, você tem que seguir uma hierarquia, você tem que seguir um processo, você tem que seguir o que tem que ser feito para que seja um bem em comum, para que seja um ecossistema. Mas quero agradecer a Santil também, quero agradecer a família. Como eu conversei contigo, hoje eu não quero citar nomes, porque eu não quero deixar ninguém sem ser lembrado. Eu não quero aqui fazer uma citação de um nome, de um casal, de uma pessoa. Estou citando da Santil porque a Santil é uma geografia, ela é um CNPJ, ela é uma empresa que ela tem um endereço fixo, né? E quem faz isso acontecer, dela se tornar a empresa que ela se tornou hoje, são as pessoas que estão dentro dela. Então, eu cito a Santil por isso, mas pessoas, eu prefiro hoje aqui não citar, para não ser injusto, para não deixar ninguém sem ser falado. Mas agradeço a todos. Você já acabou falando, né? Porque todo mundo foi importante e cada um com a sua importância. Justo, perfeito. Então, acho que isso já deixa bem claro que você é um cara acolhedor e é um cara cuidadoso. Que qualquer pessoa que pense em deixar alguém de fora e não se sentir mal com isso, pode gerar algum tipo de desconforto mesmo. Mas legal essa postura com relação a isso. E principalmente citar a empresa que te deu uma oportunidade, né? Eu vejo muitas pessoas que têm sucesso e sempre querem deixar uma coisinha ou outra de fora. E tem um ponto que você falou que para mim eu acho que é o mais importante de todos. Quando você tem um desafio, o desafio ele é um caminho de aprendizado sobre aquilo que você precisa encarar e que se não tivesse ninguém para te colocar aquilo frente a frente, talvez você jamais visse. Então, perfeito, ter uma pessoa bacana do lado, ter uma pessoa que fala aquilo que a gente quer ouvir, mais prejudica a gente do que traz um caminho de ensinamento. Sim. E se você for pensar num lado mais espiritualista, num lado mais de padrões comportamentais, quando a gente vê um reflexo da gente em algo que talvez a gente não quer reconhecer, normalmente esse reflexo vem através de uma pessoa mais difícil. Sim. Então eu posso te garantir aqui com todas as letras, e eu tenho certeza que você já tem uma ideia disso, mas para você que está ouvindo a gente, toda vez que você encontrar uma pessoa que você se sinta ou ameaçado, ou que você sinta medo, ou que de alguma forma aquela pessoa te deixe chateada ou triste, aquele ignorante, aquela pessoa me fez isso, lembre de uma coisa, aquela pessoa e você não tem absolutamente nada a ver com o que você é hoje. Mas ela te traz um reflexo daquilo que você precisa melhorar dentro de você. Então, isso que você falou é muito legal, porque você teve muitas pessoas que te colocaram em momentos difíceis e era tudo que você precisava, porque você não ia enxergar esse teu lado, talvez de um desconforto de algo que foi dito, e falou assim, eu não vou mais passar por isso. Eu vou aprender, vou sair disso, essa pessoa nunca mais vai falar isso ou nunca mais vai deixar de me dar uma oportunidade, enfim. Aí tem inúmeras situações, né, cara? Sim. E como você citou a Santil, entendo que nesse processo que você falou de sair de uma zona periférica e começar a ter oportunidades e escrever a sua história,
a Santil é uma dessas partes fundamentais que você tem. O que a Santil te trouxe de reais oportunidades para você se tornar hoje um diretor nacional da área comercial? Você deve ter passado por inúmeras questões para você chegar até aqui. Sim. Como que foi conhecer e ter uma oportunidade da Santil? Foi você que foi atrás, foi indicado? Conta pra gente como que foi isso. Na verdade, linkando com o que você está falando, Luiz, quero deixar também, vou deixar aqui uns pontos para que as pessoas que assistirem venham a refletir. A oportunidade ela não é dada quando você tem algo para entregar. A oportunidade ela é dada quando você não tem para entregar e você recebe e aí você corre atrás e entrega. Porque quando você já tem algo para entregar, você já sabe, quem está te entregando essa oportunidade já sabe que você vai entregar. Então, o que eu vejo como oportunidade? A oportunidade não é só te deixar ir lá e fazer o que você sabe fazer. É te colocar dentro de um ambiente que você não sabe fazer. Desafio, né? Mas que você vai ter a confiabilidade, você vai ter o tempo, você vai ter quem vai estar do teu lado para te ajudar, para que você consiga entregar. E outra coisa é que eu trabalhava numa outra empresa, e dessa empresa eu saí dela, né? E tava ali com a mente, tava um pouco desanimado com essa parte de liderança, essa parte de gestão, né, por N motivos, e muito, assim, 100% eu vou colocar, né, que por culpa minha, por despreparo meu, por falta de maturidade minha. Então, é aquilo que a gente bateu um papo sobre a questão comportamental e emocional, né. Então, eu tive uma nova oportunidade dentro da Santil, só que essa foi uma real oportunidade. Creio que foi a minha... Desse passo para trás, porque eu não parei, eu tenho só 43 anos, eu creio que o voo ainda não chegou nem em 10% ainda, do que eu almejo chegar. Então, foi essa real oportunidade. Quando eu me vi dentro da Santil, eu falei, esse lugar precisa do Hugo. Como precisa do Pedro, como precisa do Paulo, como precisa do Francisco. Então, quando eu entendi que essa geografia, que esse lugar precisava do Hugo, eu corri atrás de ter essa oportunidade. Então eu era vendedor e eu era o último a ir embora, junto com o gerente que tinha. Tinha um gestor na época que ele, por 36 anos, prestou serviço para a empresa, né, com maestria. Então eu entendo que pavimentou, já deixou um pouco mais fácil ali para os próximos que iam vir. Então eu, dentro disso, entrei como gerente de loja numa oportunidade em 2016. E aí, sempre acontece de uma forma que, como eu falei, eu sou sonhador. Só que você sonhar com teu financeiro é uma coisa. Você sonhar com a tua geografia é uma coisa. Você associar e linkar a cultura, a essência, os desafios que essa empresa de 45 anos, vai fazer 46 anos esse ano, já construiu, já tinha, foi muito difícil. Porque você sonha, você quer, você vê que pode, você vê que dá, mas existe uma cultura, existe uma essência. Existem bloqueios que vão vir, desafios que você vai ter que mostrar, você vai ter que, às vezes, pegar uma rota ali diferente, dar a volta, entrar num convencimento. Então, a Santil foi... para mim, né, com todo o respeito à empresa, mas levando para um lado do esporte, é como começar num raspadão e depois você tá no melhor estádio. Que legal. Então, que legal. Queria fazer essa construção de que, não que ela era, né, já, como eu falei, já era uma grande empresa, já é uma grande empresa, eu tenho o nosso presidente como meu mentor, realmente porque ele me ensina todos os dias. Como eu falei para você do meu pai, que é meu mentor também, e eles me ensinam não é com KPIs, com B2B, B2C, com palavras, né, de... rebuscadas, né? É a prática ali. Não, num almoço, num 5 minutos, num bate-papo, falar, não pode fazer assim. Porque eu já tenho experiência de diversas vezes ter feito assim e ter dado errado.
E por muitas vezes ainda, por ter a minha opinião própria, por ser aquela pessoa teimosa, eu falo, não, mas precisa confiar, não, mas... Então a gente consegue, mesmo assim, chegar num acordo e eles falam, então vai lá, Hugo, igual eu falei no início, então a gente vai te dar essa oportunidade de você tentar. E graças a Deus, tudo que nós estamos fazendo junto tá levando a empresa para um outro patamar. Tem um princípio bem forte nisso que você está falando. Você que está ouvindo a gente, talvez você ainda não tenha enxergado essa conexão que eu vou fazer agora, mas presta bem atenção nisso, isso é importante. O que você falou agora, Hugo, eu acho que tem um princípio que fundamenta bem. Tem um livro que eu não sei se você conhece, chama Atitude Mental Positiva, e ele diz o seguinte: quando você pega algo que aparentemente alguém desconfia, mas você já enxergou lá na frente que aquilo pode dar certo, e você pavimenta um caminho de como conseguir conquistar aquilo, aquilo já é real desde o momento que você concebe aquilo na tua mente. Quais são as chances de dar errado algo que está concebido na mente? É quando eu não realizo a ação para que aquilo seja concluído. Porque só existe um caminho para não dar certo, eu não ter ação. Então eu concebi que é possível reformular um time de vendas indo pelo caminho XYZ. O que pode acontecer durante o caminho é você encontrar obstáculos, como em tudo na vida, em que você tenha que fazer alguns desvios de rota, como você acabou de falar. Perfeito. Mas você enxergou que aquilo é possível e para onde você tem um olhar de sucesso se aquilo de fato der certo. Então você usou um princípio que obviamente você viveu uma vida que te entregou isso em ações que você lutou, em questões que você se desenvolveu, e essa técnica ela foi utilizada de forma muito eficiente dentro do teu processo. E quando você fala de um sonhador, né? O sonhador, existem dois sonhadores. Existem os sonhadores que infelizmente já estão ali no cemitério e que têm ideias milionárias e que não foram colocadas em prática. E tem o sonhador que é realizador. Então você mostrou com esse depoimento que você trouxe agora que não adianta só sonhar, você precisa materializar. E quando você decide materializar, vão ter inúmeras pessoas que não sonharam o seu sonho. E essas pessoas são os testes que Deus te manda ali, que a vida te manda para mostrar se você realmente quer realizar aquele sonho. Vou mandar o primeiro, mais fraquinho ali, que é você contra você mesmo, para entender se aquele sonho é possível ou não. Depois eu vou levar aquilo para dentro da minha empresa ou para dentro do meu negócio. Quais são os desafios? Pessoas. Ninguém realiza um sonho se não tiver que compartilhar, trazer aquela ideia de propósito, por isso propósito ali, um dos pilares. Eu sonho o sonho e esse propósito precisa ser um propósito que conecta pessoas. Perfeito. Aprofundei a relação, conectei pessoas e elas sonham o mesmo sonho, aí eu preciso da ação efetiva e da motivação através desse propósito maior. Você acabou de descrever o que a gente vive hoje na MLA. Então, as pessoas já conhecem, já estão cansadas de ouvir a gente falar isso, mas acho que o teu depoimento ele é muito legal para deixar claro o seguinte: sonhe, enfrente as dificuldades e a ação contínua vai te levar aonde você quer chegar. Dentro desse paralelo que você falou da Santil e contou um pouquinho já de como foi esse início, eu queria falar muito sobre essa parte que eu acho que é um dos propósitos da gente aqui nas Histórias das Pessoas, que é como que você viveu dentro desses desafios e de pessoas que vieram, claro, com obstáculos, pensando sempre no melhor, não no pior e te desestimular, não vai dar certo, etc e tal. Puta, eu fiz e nunca deu certo, então me mostra como é que é fazer isso aqui e dar certo. Perfeito. Fala dessas dificuldades, como você transpôs isso. Por que eu tô falando isso, tá? Tem inúmeras pessoas que assistem a gente que estão passando pelos mesmos problemas. Tem o sonho, vem a primeira pessoa falar não, ela desiste. Ou vem 1, 2, 3 pessoas e desiste. Tem pessoas que passam, para poder dar certo, 3, 4, 5 anos para implementar alguma coisa que vai dar certo. Então são 5 anos de dificuldades para poder realizar aquele sonho. Como foi o seu caso específico? Se pudesse, tá, claro, dentro da sua particularidade, um problema, um caso de um problema que você transmutou, seria legal também. Claro, vamos lá. Sempre nós temos essa história a ser contada, né? Porque acho que todos já conhecem
buscam podcast, buscam vídeos, buscam imersões e um monte de informações que o mercado traz, só que o mercado traz um conto de fadas. Sim. Né? Eu creio que, como você mesmo falou, ficou realmente difícil de você conseguir trazer verdade para dentro de um lugar que se vive em cima de mentiras. Sim. Então, se eu fosse chegar aqui e falar para você, não, foi fácil, não passei por nada, que isso? Eu estaria, eu acho que agindo da mesma forma, na minha altura, no nível que nós estamos conversando aqui. Claro. Mas teve sim. Eu comecei em 2016, como eu te falei, como gerente de loja, né? E quando você passa a fazer um trabalho de 24 meses, eu comecei em fevereiro de 2016 como gerente de loja e em fevereiro de 2018 eu estava como subgerente geral, são 24 meses. E muitos executivos que passaram, muitas pessoas que conversaram comigo já falaram, cara, você tá maluco, você quer entregar um projeto atrás do outro, você... Porque eu sou intenso, eu entrego tudo que eu tenho. E de onde vem essa força? Essa força vem dessa história de não... Primeiro, como eu falei no início, ela vem de Deus por um propósito que nós vamos chegar nesse propósito. Mas do dia a dia, do acordar, ela vem da minha linda família também, né? Porque, na grande verdade, quando você é jovem e você aprendeu a sair, você aprendeu a curtir, você aprendeu a viver aquele tipo de vida, não tem muita... né, perspecção, assim. Você não tá muito vivendo o futuro. Ainda mais na nossa época ali, um pouco mais para trás, que não tinha o tanto de informação que tem hoje. Tudo era mais caro. Pô, lembro do meu pai, desculpa aí, hein, pai. Ainda bem que a gente tá contando uma história diferente hoje, né? O meu pai me colocou para estudar na época no Colégio Fernão Dias, lá em Osasco, na Minas Bogazian. Era uma fortuna a mensalidade do colégio dentro da realidade nossa de vida, claro, né? E eu repeti os 2 anos estudando lá. Mas por quê? Porque você não tem entendimento realmente daquilo que traz valor. Porque, como eu falei, guarde o coração. Se querem guardar alguma coisa, guarde o coração. Porque existe tempos, existe um time, existe momentos. E o final da tua história não é aquele momento. A desistência nunca pode existir. Ela pode existir fases difíceis, fases boas, desafios, mas não pode parar. Nessa parte da desistência, com certeza você deve ter pensado em várias vezes assim, putz, não estão deixando fazer as coisas. Vou falar sobre isso também. Como que você conseguiu mudar isso? Eu, por muitos dias, cheguei dentro da minha casa e falei pra Lu, pra minha esposa, amor, eu não vou voltar mais. Eu não tô conseguindo, preciso que acredite. E mesmo que mudou muita coisa, mas é o que eu falo, devido a meu perfil, devido à minha personalidade, devido à entrega total, você também não consegue estar vendo o que está sendo construído muitas das vezes. E você está embalando uma coisa na outra, você está... E a Lu falava para mim assim, a minha esposa falava para mim assim, não é isso que está acontecendo, calma. Olha o tanto de coisa que já mudou, porque parece que ela trabalha na Santil, né? Se você perguntar Mas qualquer ela coisa... trabalha, né? Se você perguntar qualquer coisa, ela vai te dar a resposta. Ela acaba virando uma coach ali, uma pessoa que te monitora o processo emocional e mental, porque precisa ter esse alívio. Sim. Né? O que você está falando aqui, que as pessoas vão perceber no desenrolado que você está explicando imagina a carga de energia de uma pessoa que tem o poder da ação. Isso, inevitavelmente, vão colocar aí que de 40% a 60% do tempo, você vai estar mais tomando pancada e pressão, porque você deu sua palavra dizendo o seguinte, eu cavei a oportunidade, então você teve embates em cima de embates, para você pegar alguém que normalmente é um superior para te dar a oportunidade de executar. Então esse é um primeiro ponto. Para fazer isso tem que ter coragem, tem que confiar no seu taco, e materializar aquilo que você concebeu na sua mente para programar uma ação, unir propósitos para executar. Só que tem um momento durante essa batalha que se você não tiver alguém que você... primeiro Deus, que normalmente, independente da religião aqui, tá, gente? A gente não tá falando disso, mas
Deus ali vem como uma das formas, só que o ser humano ele precisa do outro. Claro. Então, se você tem na sua esposa, não chamo nem de válvula de escape, eu chamo da pessoa que melhor te conhece e sabe que você talvez esteja num momento onde você precisa de um acolhimento, ou de um momento que você precisa de vou dar um chute aqui na sua bunda para você. Agora corre, agora não é acolhimento, não. Foi mais chute na bunda, viu, Luiz? Então... Mentira, tô brincando. Então isso é extremamente importante. Eu vejo que muitas pessoas acabam entrando em zona de depressão, em síndrome do pânico, em crise de ansiedade, enfim, uma série de coisas, por não ter pessoas que elas consigam compartilhar isso. E quando você vai num terapeuta, o terapeuta normalmente ele é mais... ele não é uma questão de espiritualidade, é uma questão técnica de você vem aqui, esse é o seu problema, faz isso e ok. Então não tem aquilo que todo ser humano precisa, que é o acolhimento de fato. Perfeito. Então o que você contou pra gente aqui tá muito claro. Se você não tivesse talvez a sua esposa, algumas coisas você teria aí talvez explodido de uma forma e talvez você nem tivesse na empresa. Tem algumas, bem importante isso daí, Lid, porque com certeza a minha esposa, ela me ajudou muito nesses dias, porque quando você volta para tua casa, você precisa de ter esse acolhimento. Se você não voltar para tua casa e ter esse abraço, e ter essa correção, e ter esse bate-papo, e ter o abraço dos seus filhos, e ter a sua família unida ali, pro Hugo isso, tá? Sim. Não faz sentido. Não faz sentido. Então, assim, lembrando que eu aprendi com a vida também, ao quanto é bom você ter a tua mente forte, mas o seu coração simples. Que eu também aprendi que família não é sangue. Amando a minha família, amo a minha família, respeito, são sangue. Eles fazem parte do meu sangue. E é um desmame difícil, né? Só que família não é só sangue. São pessoas que querem estar perto de você, são pessoas que querem te dar um braço, que querem te dar uma palavra de apoio, que quer chamar a sua atenção. E eu tenho uma gratidão tão grande, porque na minha vida não passaram poucas. Passaram muitas. E sobre pessoas, eu falo que Deus não se manifesta na vida das pessoas através de anjos, mas através de pessoas. Sim. Deus não usa anjos para abençoar a outra vida, usa pessoas. Então, o que acontece? Teve pessoas que me ajudaram, teve pessoas que me viram, teve pessoas que me deram a oportunidade, teve pessoas que acreditaram no trabalho. Mas a Santil, ela é uma empresa familiar. Ela é uma empresa já conceituada no mercado. Então, existem alguns tipos de desafios aí, tanto no mundo corporativo quanto da vida pessoal. Eu já brinquei com um colega, né? Falando para ele, como que eu vou te ensinar a ter 10 milhões na sua conta? Se eu ainda não tenho um, como que eu te convenço? Já parte de um princípio muito diferente. Você não pode falar daquilo que você não vive, né? Então já parte de um princípio muito diferente. A Santil já existe há 45 anos. Já é uma grande empresa. Então assim, quem que é o Hugo? O Hugo é um ser humano que não senta numa mesa, não faz uma amizade, não entra num bate-papo se ele não tiver nada para oferecer. Como assim oferecer? Qualquer coisa. Uma palavra, um abraço, um apoio, um projeto. Então eu peço todos os dias para Deus que nenhuma pessoa, que nada que eu viva seja à toa. Você falou aqui de autorresponsabilidade, de assumir risco, de dar oportunidades depois de uma conversa onde você corrige e a pessoa queira fazer isso. Você falou de ação, de forma geral. E ser muito produtivo nos momentos que você tem que convencer pessoas certas para poder colocar a sua rota ali de segmento desse sonho para acontecer. E claro que nem preciso falar de fé, né? Tudo que a gente falou aqui tem essa materialização do que você colocou bem, nas duas formas ali do que pode ser uma fé, a fé materializada. Acredito que isso tudo te levou a se tornar um diretor comercial. E quando eu digo um diretor comercial, eu digo que a evolução dessa rota toda
de quem você se tornou como ser humano, ao mesmo tempo te trouxe a oportunidade de assumir um cargo onde você ia precisar de tudo isso que você se tornou e começar ali praticamente um 0-0 de novo, porque quando você alcança isso, tem novos desafios e novas situações e novas experiências que você vai começar a perceber que existem e que antes você imaginava que poderia ser algo e dali para frente você começa a ver que tem uma história diferente. A pergunta que não quer calar é no momento em que você assume uma diretoria e que você vê que o jogo tá 0-0 e que você tem que continuar materializando aquilo que você precisa para realizar seu sonho, quais foram os principais desafios, se você puder citar, e quais foram os principais benefícios de você ver vidas transformadas, o negócio transformado, para a gente já ir mais para uma parte final aqui do nosso trabalho. Legal. 2018, como eu falei, passei a ser subgerente geral da Santil, porque existia essa nomenclatura, né? Que era uma nomenclatura comum no mercado, até vim a começar a trabalhar nessa nova nomenclatura de time, de sócio, de gestão horizontal, e eu tive que gerar um entendimento e fazer um mapeamento muito grande, assim, porque nós éramos uma empresa, somos uma empresa, na verdade, assim, era uma empresa de um único dono, que é o nosso presidente, que atua conosco ainda, só que veio a segunda geração. Então, uma sucessão, né? A sucessão. Então, ali é um momento que, para mim, é o momento mais delicado de uma empresa familiar. Essa passagem, ela envolve muitas coisas. Tanto que nós assistimos por aí muitas empresas a deixarem de existir justamente nessa transição. Então, foi o meu maior desafio, gerar esse entendimento. Como eu vou atuar não sendo um gerente geral, tendo voz entre duas torres, conseguindo fazer acontecer os projetos e trazer os filhos da maneira que se deve ser do mundo corporativo. Então, quando eu comecei a mapear, foi aonde também ali Deus me trouxe coisas que me facilitou, não com menos trabalho, mas a poder estar buscando. Posso falar para você que é um conceito, processos, porque o time da base já estava formado, né? O que eu precisava. Então eu comecei a estudar as duas torres e falei, eu não vou mais nessa daqui para continuar a história da Santil como foi até agora assim. Eu vou nessa daqui me preparar também junto, porque é uma coisa importante que eu coloco. A minha escolha de vida foi a cadeira do aluno, eu nunca vou sentar na do professor. Mesmo que me vejam, mesmo que falem alguma coisa, para a vida eu coloquei como meta de sempre estar na cadeira do aluno. Eu sou sempre pote vazio. Sempre pote vazio. Tô a todo tempo igual o Bob Esponja, tentando sugar o máximo possível, no bom sentido, claro, sempre, mas sugar o máximo possível. Então aí foi onde eu comecei a fazer realmente um trabalho de estratégia. Um trabalho... Articulação total aí, né? Eu falo para você de conselho, de governança, num nível que agora vai ter que passar para esse próximo passo que você falou, e é muito importante isso, porque quando você chega num nível dentro de um determinado espaço, que você vê tudo que passou, o novo para você se torna algo totalmente desafiador. Eu sei que na época também era, porque eu não tinha, mas é algo que o nível é um nível diferente. E nesse nível diferente, Hugo, o que você percebe aí, falando mais da área comercial em si, saindo de um modelo de gestão de alguém que é o presidente, uma sucessão através de filhos, possivelmente, que tem ideias diferentes, que viram aquilo a vida inteira, e você como cabeça comercial e de gestão do negócio em si, ajudando em venda, pós-venda, enfim, logística, tudo que você já conhece ali com o entorno,
quando você sai dessa posição que você tem que explicar para quem está como um entrante na sucessão e ao mesmo tempo ser o cara articulador e usar um pouco de política também ali no bom sentido para que cada um saiba o que está acontecendo Sempre. na linguagem de cada um deles. Tecnicamente, o processo comercial ele evoluiu com essa situação que você teve, com essas pessoas? Você teve alguma dificuldade? O processo está indo melhor do que antes? Como é que está o momento Sim, atual? perfeito, muito bom. Só para trazer uma conclusão do formato, para a gente gerar um entendimento Sim. dessa troca. Mediante a isso, uma coisa bacana também é que os filhos sempre esteve dentro, eles sempre estiveram dentro do negócio. Tá. Desde pequenos. Então, o meu presidente, ele falou, você fica aqui, você ali, porque preciso de vocês olhando o que está acontecendo e como que tá. Então, veio uma acionista em compras, veio um acionista financeiro, um acionista ali ajudando. Então, isso eu mapeei. Então, isso mapeando, começamos reuniões e foi aonde eu comecei a desenvolver o novo organograma da empresa. Então, dentro desse desenvolvimento, nós ficamos cada um ali no seu determinado lugar e começamos a aprender a trabalhar com estratégia. Começamos a aprender a ser realmente dono do negócio. A aprender a ser dono do negócio. Então, isso que eu estou falando para você é de 2017 para cá. Então, desde 2017 nós começamos a fazer isso acontecer. Trabalhamos a multicanalidade, começamos a entender a necessidade do cliente e ver como que a Santil poderia atender esse cliente da forma correta, dentro do canal correto, com excelência. Então, nós começamos a fazer o trabalho de fazer as lojas físicas, tá? Que quando eu cheguei na gestão com um projeto de expansão, conceito novo, de jornada de compra, de venda assistida, de autosserviço, eu pude começar a mapear e analisar. Então eu trouxe esse conceito e gerando entendimento da essência da Santil, da cultura da Santil, eu vi que a gente tinha aí um universo de oportunidades. Então, o primeiro passo foi reformar as lojas, só que essa reforma já trazendo um conceito. Já trazendo uma jornada... Tudo que você estava pensando, você já foi implementando junto com esse processo. Justo. Então, foi estruturada a loja para o consumidor final. Então, já consegui trazer um canal específico para atendimento de excelência para aquele determinado cliente. Né? Nós conseguimos. Só uma coisa que eu acho que é legal, porque quem está ouvindo, a gente falou da Santil, mas a gente não falou o que é a Santil, né? Isso. Então, você está falando, por exemplo, de estrutura de canais e tudo que você foi fazendo. Dá um contextozinho simples do que seria e de qual é o meio de atuação e continua tocando. Legal, verdade, Luiz. A Santil, ela é uma empresa familiar, como eu falei, de 45 anos no mercado e ela trabalha no ramo de materiais elétricos e iluminação. Legal. Hoje nós estamos dividindo em algumas áreas, né? Então nós temos os cabos, a iluminação, a instalação, a infraestrutura e a automação industrial. E é voltado para qual mercado? Ele é voltado para o mercado da construção civil, voltado para o comércio, voltado... É legal essa pergunta que eu vou te dar uma resposta que a gente vem trabalhando muito esse lado cliente de uma ideal, nova cultura e de uma mudança mental de dentro para fora. Sim. E o que mais a gente vem falando é que não importa em que nível ou que tipo de construção, que seja comercial, industrial, residencial, nós estamos participando do sonho de alguém. Acho que você que está assistindo aí já viu aí personalidade forte, ação, não ter medo do desafio. Os ensinamentos foram inúmeros. E a questão da fé materializada a tudo isso é o que a gente falou. A atitude mental positiva vai te levar para qualquer lugar, porque ela tem esse processo. Então, parabéns aí pela jornada. Acho que
poucas pessoas acabam abraçando aquilo que elas são de fato para aprender. Acho que o Se Joga Seu, ele retrata muito bem isso. Então, cara, parabéns aí pela história, por quem você está se tornando e quem você vai se tornar lá na frente, porque o saque do futuro é exatamente isso que você falou. Eu tenho certeza absoluta que os voos vão ser ainda maiores. E tem muita gente que vai precisar que você seja esse cara sonhador, porque eles vão precisar beber dessa fonte. Sim. Então você tem uma responsabilidade, e eu sempre falo isso para todo mundo que vem aqui. Você tem uma responsabilidade de ter vindo para cá e você foi criado para estar aqui, porque existem inúmeras pessoas que precisam ouvir o que você tem a dizer. Legal. E elas nasceram para ouvir o que você tem a dizer, porque elas vão tornar a vida de outras pessoas que também precisam ouvir essas pessoas que você nasceu para ensiná-las, coisas que você está passando como um discipulado. Sim. Então a responsabilidade é do ID, né? Então, cara, não esqueça nunca disso e continue com esse coração bondoso e corajoso, porque essa generosidade vai fazer você chegar em lugares muito maiores ainda, com certeza. Eu creio nisso. Se você me der uma oportunidade de fechar falando de responsabilidade... Já tá dada. Já pode Obrigado. Colocar aí. E assim, só antes disso, vocês que estão ouvindo a gente vai para o encerramento e a gente vai dar a palavra para o Hugo aqui, com toda certeza. Todo o nosso tipo de trabalho aqui é voltado para esse intuito que você está vendo agora. Então, quando você assistir a esse episódio, seja na TV São Caetano, ou seja no podcast, ou enfim, qualquer lugar, Spotify, YouTube, compartilhe da mesma forma que a gente está falando. Porque quando você pega isso e envia para alguém que precisa ouvir o que a gente está falando aqui, você está abençoando uma vida que, com o resultado do que ela tiver de transformação na vida dela, ela vai fazer a mesma coisa com outras pessoas. Então, dê o recado, meu amigo, e a gente encerra. Obrigado, Luigi. O recado da responsabilidade volta lá no início da gratidão. A responsabilidade hoje, ela é uma responsabilidade que ela foi construída, como nós conversamos aqui, com erros, com acertos, com dias de lutas, dias de guerras, dias de glórias. Então, o que eu queria deixar aqui como responsabilidade? Eu precisei fazer no momento que eu entendi que tinha que fazer. E acabei deixando de fazer coisas que eu poderia ter feito naquele momento. Não que eu me arrependa, não me arrependo. Mas você citou sobre o que você poderia falar para alguns jovens ou para algumas pessoas. A responsabilidade é você encarar o que você precisa de encarar agora, com força, com coragem, com destreza, se preparando e buscando. A minha vida ela foi feita de uma vida maluca para ter uma família, a ter que sustentar essa família, buscar construir uma história profissional. Só que quando eu me deparo voltando tudo, isso foi uma construção que veio acontecendo de acordo com o que eu fui vivendo. Então, eu também acho que eu também tenho a certeza, não falo para você que não queira viver assim, se prepare, busca, se planeje, faz tudo o que tem que ser feito. Mas eu saí como um passarinho de dentro da minha casa. Por diversas vezes. Confiando simplesmente, totalmente em Deus. Sem sabendo como que eu ia voltar. Sem sabendo o que ia acontecer. Sem saber. Mas eu guardei meu coração. Para a responsabilidade da família. Para a responsabilidade de aprender a honrar os pais. Para responsabilidade de aprender a honrar a geografia que eu estou, os meus patrões, para aprender a responsabilidade de honrar a vida dos amigos, mesmo às vezes eles não entendendo por estar longe, mas porque você tem que ter prioridades, e ter prioridades te torna adulto com responsabilidades, que é o que nós estamos falando aqui, de ser responsável. Então eu não troquei amizades, eu não troquei pessoas por coisas, eu continuei buscando crescimento humano. Então a responsabilidade que você tem, que eu tenho, é de se tornar um ser humano melhor. Não é de ter um carro novo, não é de ter uma casa, não é de ter milhões na conta. É de ser um ser humano melhor.
E para mim isso daí é como se você pegasse o bolo pronto, construído, com sabor, com tudo e colocasse a cereja em cima. Então, eu quero agradecer a minha família, agradecer a minha esposa, agradecer aos meus filhos, agradecer porque o Papai do Céu vai me fazer vovô. Opa, coisa boa. Isso eu não poderia deixar de falar. E quando a gente fala de responsabilidade, né? Eu não tinha uma responsabilidade de ser pai. Eu fui e eu sou o pai. Eu não tinha uma responsabilidade de ser esposo. Eu fui e eu sou um esposo. Às vezes, já o que ela quer e o que ela precisa, não sei, acho que ainda não. Não vou parar de buscar uma melhora. Mas é o que eu falei. É você entregar o que você pode naquele momento. E eu sempre entreguei tudo que eu pude no momento que eu tinha que entregar. Então, por que eu falei que era um podcast de gratidão? Para hoje lavar a minha alma, a minha história, tendo a oportunidade de levar para onde foi esse podcast agradecendo. Legal. E não agradecendo porque eu devo alguma coisa para alguém. Agradecendo porque essas pessoas confiaram, confiam, estão continuando acreditando. Então eu agradeço a minha família, a Deus, a minha família, meus pais. Agradeço a todos, Luiz, todos. Estou falando todos, justamente para não falar nome e esquecer. As pessoas que até mesmo eu não sei, que Deus colocou para orar pela minha vida, para acreditar em alguma coisa que eu falei, que eu tenho como projeto. Agradeço a você, cara. Que isso. Continue fazendo esse trabalho, continue levando esse trabalho com verdade, com lealdade, com clareza, para pessoas que precisam entender o simples. Que o simples vai fazer elas conquistar coisas grandiosas. Eu já conquistei. Show de bola. Tá? Que é tudo sobre isso que nós conversamos hoje. E eu sou grato a Deus por isso. E eu feliz por também, isso. agradeço também aí as palavras e pode ter certeza que estamos aqui hoje iniciando essa segunda temporada, né, com inúmeras gravações por conta disso. As pessoas acabam vendo a verdade. Então, cara, o princípio é continuar seguindo as mesmas bases, as mesmas premissas, para que a gente possa junto lá na frente ter outras oportunidades como essa para relembrar momentos como esse, né? Muito obrigado, meu amigo. Obrigado a você. Agradeço demais. Obrigado a todos. E pode ter certeza que foi um momento de muito aprendizado e um momento de interiorizar ainda mais coisas positivas sobre a vida e manter o foco naquilo que eu sempre falo para vocês. Ação e princípios que geram a responsabilidade de você executar e impactar inúmeras vidas. E isso é só o começo. Porque eu não cheguei nem 10% do 100% que eu almejo chegar. Forte abraço, meu amigo. Obrigado. Obrigado, viu? um forte abraço. Tamo junto. Valeu, galera. Até tchau, mais. Tchau, pessoal. Tamo junto.